Olá pessoal, nós vamos abordar um pouco sobre o exame de EAS nesta oitava semana, assim como a citologia urinária. É um tema bastante interessante e eu espero que vocês consigam tirar as dúvidas no fórum durante o nosso período de aula. Bem, então nós vamos falar um pouco sobre a função dos rins, na verdade as funções dos rins. Primeiro, a gente tem que lembrar que ele é o órgão que vai eliminar o material que não é mais desejado pelo organismo, aquele material que não mais tem necessidade orgânica e assim precisa ser excretado, ou eliminar o que já foi metabolizado pelo nosso corpo. Mas nós também temos como função aí dos rins o equilíbrio entre o ganho, devido à ingestão ou produção do próprio metabolismo, e a perda. E a perda seria a excreção ou consumo metabólico. Isso tudo é mantido pelo rim. Então, essa homeostasia entre os líquidos corporais é feita também pelos rins. Os rins são os meios primários para a eliminação de produtos que não são mais desejados pelo nosso organismo. Que não são mais desejados porque já aconteceram ali um processo metabólico que não são mais necessários para o nosso corpo. Então, por exemplo, a ureia é um desses produtos que nós não utilizamos mais, 100% ali de inutilização. Então, é um metabólito vindo dos aminoácidos, que vem da nossa ingestão aí alimentar diariamente. Por exemplo, a creatinina é um metabólito da creatina muscular. O ácido úrico, que é um metabólito que vem dos ácidos nucleicos. Então, são produtos finais de vários processos metabólicos, como por exemplo, a bilirrubina vem da quebra da hemoglobina. Então, tudo isso a gente vai poder encontrar numa urina que é formada pelos rins, né? Lembrando, nessas duas figuras, a gente colocou aí figura dos dois rins, masculino e feminino. Ambos têm órgãos pares, né? É um órgão par. Tem o rim direito, o rim esquerdo. Eles ficam localizados na parede posterior do abdômen. Não ficam no peritônio, tá? Não ficam na cavidade peritoneal, eles ficam fora da cavidade peritoneal. Em um adulto, eles têm em torno de 10 centímetros, em média, e aproximadamente 150 gramas. Um rim saudável, ele tem uma coloração avermelhada e é ali então que é formada a urina. Essa urina então vai ser o produto final ali de tudo que não é mais desejado pelo nosso organismo. E aí essa urina vai ser então excretada pelo ureter e armazenada na bexiga até então sair pela uretra. Nós aproximadamente filtramos, os rins filtram aproximadamente de 1.200 a 2.000 ml por minuto de sangue. É bastante coisa. Nesta imagem, nós podemos observar um rim em corte longitudinal. Os rins ou o rim, ele é circundado por uma cápsula bem fibrosa, resistente, para proteger as estruturas internas, que são bastante sensíveis. Nós vamos saber quem são essas estruturas tão sensíveis aí do rim interno. Primeiro a gente vai ver uma região por onde entram aí as artérias e as veias renais, que a gente chama de hilo. Então essa região é por onde passa não somente artéria e veia renais, mas também vasos linfáticos.
e o suprimento nervoso e também o ureter. O ureter ele vai ser responsável por levar a urina do rim até a bexiga. E é na bexiga que se armazena a urina. As duas regiões principais externa dos rins, nós chamamos a parte mais externa de córtex e uma parte mais interna que a gente denomina de medula. E a medula é dividida por múltiplas camadas de tecidos no formato de pirâmides, que a gente vê bem nesse desenho. Essas ramificaçõezinhas que se juntam e formam pirâmides, que nós denominamos aí de pirâmides renais. E nos rins, né, na estrutura renal toda, nós temos aí cerca de 1 milhão de néfrons. Então, os néfrons são as unidades funcionais dos rins. Nós temos aproximadamente 1 milhão, como eu já disse, e nós vamos perdendo aí ao longo da vida da gente. São estruturas que elas não são capazes de se regenerar, tá? A gente, ao envelhecer, conforme o envelhecimento, a gente vai perdendo aí essas estruturas. E cada néfron é capaz de formar a urina. E dentro desses néfrons nós temos estruturas, né, chamadas glomérulos, que é um grupo de capilares, como nós podemos ver bem na figura que está em um círculo. Esses glomérulos, então, são esses capilares por onde ocorre a filtração do sangue. E nós também temos aí longos túbulos, né, que a gente denomina aí túbulo contornado proximal, distal, tubo coletor, que vai então levar esse líquido todo formado aí pela filtração na região do glomérulo, que é a urina. E esse filtrado é convertido em urina, como eu já falei, e vai ser levado para a pelve renal e esse líquido vai ser desembocado ali no ureter. É assim que funciona mais ou menos a formação da urina. Para que a urina seja de fato formada, é necessário que se tenha um equilíbrio entre a filtração do sangue, ali na região dos glomérulos, a reabsorção de substâncias que ainda são importantes para o organismo daquele indivíduo no momento, e a secreção de substâncias que são realmente desprezíveis naquele momento para os túbulos que nós vamos ver nessa figura que eu estou mostrando neste slide. Então, os glomérulos, que são as estruturas formadas por capilares, vão estar envolvidos por uma cápsula que a gente denomina de cápsula de Bowman. Nesta estrutura, então, o líquido vai ser filtrado ali pelos capilares glomerulares. Esse líquido vai fluir para o interior da cápsula de Bowman, olhando que essa cápsula está na mesma cor dos túbulos, então é por isso que eu preciso frisar bem que o sangue, então, filtrado no glomérulo, vai fluir para a cápsula de Bowman. Então, a única parte que existe a filtração é na região dos glomérulos. E este filtrado, então, vai para a cápsula de Bowman e vai seguir para o tubo proximal. Então, que essa região, tanto da cápsula de Bowman quanto o tubo proximal, ficam localizados nas zonas corticais dos rins. Depois, o líquido vai fluir para o interior da alça de Henle. Então, a gente vai ver aí que nessa figura nós temos F, a setinha com F, que é filtração, R, reabsorção, S, secreção e E, de excreção.
F roxinho, R verdinho, S azul e E amarelo. Neste primeiro momento, ali no túbulo proximal, a gente tem então um momento de reabsorção de substâncias do lúmen para o sangue. Então, eu estou tendo essa troca ainda de substâncias que ainda são importantes para o organismo. E, então, na alça de Henle é onde acontece apenas a reabsorção. No túbulo proximal ainda acontece a secreção de substâncias do sangue para o lúmen. Mas na alça de Henle não, apenas a reabsorção. Então, esse líquido fluiu do túbulo proximal para a alça de Henle, onde acontece apenas a reabsorção do lúmen para o sangue. Então, tudo que ainda é muito importante para o organismo volta para o sangue ali nessa alça de Henle. Passando, então, esse conteúdo vai fluir até o túbulo distal, onde acontece a secreção do sangue para o lúmen. E nós temos aí, depois disso, o líquido vai entrar, então, no tubo coletor. Nesse túbulo coletor vai acontecer reabsorção e secreção. Essa reabsorção vai tudo voltar para a veia renal, então voltará para o organismo desse indivíduo o que de fato ainda ele precisa. E o que ele não precisará vai cair no ducto coletor, e é assim que é formada a urina. Essa urina vai para a bexiga, e então a bexiga, quando estiver cheia, existe aí o processo chamado de micção, onde há o esvaziamento dessa bexiga. Lembrando que é muito importante que se tenha um equilíbrio entre filtração, reabsorção, secreção e excreção para a formação da urina. Então, o que de fato é o EAS? EAS é a sigla para elementos anormais e sedimentoscopia, mas nós também podemos conhecer pelos nomes uranálise, uroanálise, urina do tipo 1. Então, tem essas outras denominações, mas todos estão relacionados com o exame de análise dos analitos da urina. Né? Esse exame tem como principal objetivo analisar física, química e sedimentos anormais da urina. Esse exame, muitas vezes, vai direcionar a um diagnóstico, a um possível diagnóstico daquele determinado paciente. Como é um exame de baixo custo, um exame de fácil acesso, indolor, é um exame que se inicia sempre, né, no pedido médico para tentar obter respostas em relação ao que aquele paciente, né, o que está acontecendo com aquele paciente. E mesmo muitas vezes aquele paciente não tem manifestação sintomática nenhuma ali e acaba fazendo um exame de urina e no exame de urina detecta, por exemplo, aumento da glicose, que muitas vezes acontece em pacientes em pré-diabetes ou diabético e acaba descobrindo então uma patologia. Existem duas áreas que vão se favorecer muito da análise da urina, como a nefrologia e a urologia. A área da nefrologia, a urina ela vai ser muito importante para tentar desvendar ali, descobrir doenças como glomerulopatias, pielonefrites, tumores renais, cálculos renais, doença renal crônica, insuficiência renal aguda.
Na parte da urologia, então, são patologias que vão acometer aquela parte do ureter, que é, né, aquele tubo que recebe a urina, a bexiga e a uretra. Então, nessas regiões, nessas estruturas, nós podemos ter, então, litíase, que é o cálculo, geralmente tem cálculo no ureter, tumores nos ureteres, a uretrite, a cistite, e até doenças sexualmente transmissíveis ali naquela região, como tricomonas, que nós podemos diagnosticar na microscopia. Então, é muito importante. A cândida também nós podemos diagnosticar na microscopia. Então, é um exame que vai trazer muitas informações do paciente, principalmente as suas informações metabólicas, e por meio de bem simples, de um exame bem simples laboratorial. A medicina laboratorial, a sua origem foi de fato a partir da análise da urina. Isso foi mostrado através de papiros, o papiro de Edwin Smith, que é um papiro da medicina no Egito Antigo, onde mostra que eles analisavam as urinas dos indivíduos que estavam doentes naquela época. Então, o primeiro relato da medicina laboratorial vem por meio da análise da urina. Então, eles observavam a turvação da urina daquele indivíduo, eles cheiravam a urina, né? Então, o odor daquela urina, o quanto de volume tinha aquela urina, a coloração da urina e até mesmo a presença ou não de açúcar naquela urina. Então, tudo se iniciou ali na antiguidade, ali com os egípcios, e o primeiro exame da medicina laboratorial foi, de fato, a análise da urina. O pai da medicina também foi um dos grandes pesquisadores da urina, e ele acabou descrevendo aí as diversas colorações que a urina possuía em diferentes patologias. Então, em meados de 1140, ele acabou descrevendo cerca de 20 cores de diferentes urinas. Então, o exame de urina é um exame de resultado rápido. Muitas vezes esse resultado pode ficar pronto entre 1 a 2 horas. Então, é um resultado muito rápido. Ele pode ajudar, né, o profissional da saúde a diagnosticar, a ter uma direção no diagnóstico. E é um exame que vai procurar analisar aí alguns pontos muito importantes, que é a análise física, a análise química e a análise microscópica. Então, nós temos aí, dentro da análise física, a densidade, que eu vou explicar para vocês mais à frente, cada análise. A análise química, ou seja, o pH, corpos cetônicos, bilirrubina, urobilinogênio, nitrito, leucócitos. Nós vamos ver também análise microscópica, que nós podemos ver células, os leucócitos, desculpa, eu falei análise química, leucócitos, mas é análise microscópica. As hemácias, nós vamos ver cilindros, se há cristais amorfos, de oxalato de cálcio, se existe ali uma quantidade de bactérias com auxílio da cultura dessa urina. Então, é um exame que é muito importante, de baixo custo e de resultado bastante rápido. A gente tem que lembrar que o ato de urinar ele é involuntário e indolor. Então, qualquer alteração de dor, ardência, dificuldade para urinar, aquela vontade toda hora de urinar, aquele incômodo na uretra, aquelas micções frequentes que a gente vai até ao banheiro e não sai absolutamente nada, ou quando a gente faz uma urina que tem bastante mau cheiro.
ou a coloração é uma coloração estranha, ou quando a gente percebe que além da urina existem alguns filamentos, que geralmente filamentos de muco. Isso daí, então, são alterações clássicas que o EAS vai nos mostrar e vai, muitas vezes, nos direcionar para aquelas patologias, tanto da área de nefrologia quanto da área de urologia, mas também que a gente pode diagnosticar aí outras origens em outras patologias. A fase pré-analítica em toda a medicina laboratorial é muito importante, porque se aquela coleta tem início errado, o resultado também vai ser um resultado inconclusivo, vai ser um resultado incoerente, errado. E na urina, no EAS, é a mesma coisa. Nós temos que nos atentar com a identificação do paciente, desde a abertura da ficha daquele paciente, o que o médico está solicitando de fato. Geralmente, os EAS vêm com uma urocultura, já se der positivo para algum tipo de bactéria, já para ser submetido para o laboratório de microbiologia, para a urocultura. Então, é muito importante que nós nos atentamos a esses detalhes que são muito importantes, né, para o bom diagnóstico. Geralmente, a coleta de urina tradicional era por potinhos de plástico. A pessoa precisa, né, uma das partes principais que nós temos que orientar o paciente é na asepsia, ou seja, o paciente tem que limpar bem a região da genitália para que não haja nenhum resquício ali de micro-organismos ou de algum artefato que possa impedir a análise dessa urina. Além da gente, né, ver a identificação desse pote, a gente tem que orientar esse paciente na sua asepsia para uma boa coleta. Esses potinhos tradicionais hoje mudaram para um tubo Falcon de plástico, que é o segundo tópico, que é a coleta de urina atual. Primeiro, o paciente vai ter que excretar o primeiro jato. Para quê? Esse primeiro jato, então, vai liberar todo aquele excesso de algum resíduo, algum micro-organismo muito presente ali naquela área. E o jato médio, então, é o jato que vai ser analisado, que é o jato que está um pouco mais limpo, né, digamos. E aí esse jato médio é colocado nesse potinho, parece um beckerzinho com esse biquinho, e depois passado para esse tubo Falcon aí, devidamente com o nome do paciente, e posteriormente analisado. Existem outras formas de coleta também, tá? Essas formas são de coletas tradicionais em pessoas saudáveis, mas a gente tem em ambientes hospitalares outras formas de coleta que eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês na parte de citologia urinária. Outra forma de coleta também é pelo saco coletor, isso é feito em crianças, bebês. Esse saquinho coletor então é colocado nas crianças e depois transferido para um tubo devidamente nomeado. Continuando sobre a etapa ou a fase pré-analítica, as orientações ao paciente elas são primordiais. Primeiro a gente tem que orientá-los de que a primeira urina da manhã é realmente a principal para análise. É ali que vai se concentrar mais as substâncias, os produtos do metabolismo, e aí a gente conseguiria identificar de fato o que está acontecendo com aquele paciente. Mas, se não for, né, o caso, se não conseguir, o paciente pode retê-la no mínimo por 2 ou 3 horas antes da coleta do exame. A higiene é essencial, como eu disse anteriormente, na região genital.
Urinar sempre no coletor, desprezando o primeiro jato urinário. Lembre-se, aquele jato para liberar as sujeirinhas que estão ali, micro-organismos. E analisar sempre o jato médio, que é o restante, né, da micção do paciente. A gente pode coletar ali analisar cerca de 30 ml de urina. Armazenamento, tem que armazenar na geladeira, né? De 2 a 8 graus Celsius. E enviar para o laboratório o quanto antes, em até 2 horas. Porque a gente tem um grande problema, né? Nós não temos substâncias que possam ser incluídas ali na urina, que podem inibir, por exemplo, uma urease. E aí nós vamos ter alguns probleminhas que eu vou falar mais para frente para vocês. E refrigerar essa amostra sempre que sair do laboratório de coleta para o laboratório de análises. Essa outra parte de orientação ao paciente, é importante que esse paciente não esteja em jejum, porque também vai alterar, né, a sua análise futuramente. Para que essa amostra seja devidamente aceita, ainda falando sobre a fase pré-analítica, essa amostra ela tem que ter pelo menos um volume superior a 1 ml para a gente conseguir analisá-la. Essa amostra precisa estar em coletores que sejam coletores de verdade, né, para o exame de urina, para o EAS. Por exemplo, tem gente que chega com garrafa PET de refrigerante, então não é o adequado, né, não é realmente o coletor universal. São aqueles coletores que eu mostrei para vocês anteriormente, são eles que nós temos que aceitar. Se tem alguma contaminação visível ali, a presença de outros líquidos no meio né, daquela urina, ou algum tipo de sujeira, e a identificação correta do paciente. Sempre analisar o nome do RG com o nome do pote coletor. Acabei esquecendo de falar sobre as orientações para pacientes do sexo feminino quando estiverem menstruadas. Então, a menstruação ela pode sim alterar na interpretação diagnóstica ali daquela urina, portanto, é necessário que se faça se realmente, né, esse exame for de urgência, de emergência. Caso contrário, ir num outro período que esteja fora do período menstrual. Quanto à coleta infantil, a coleta infantil é sempre feita com aquele coletor autoaderente que está do nosso lado direito, o colante é esse amarelado. Nós vamos colar diretamente nas meninas, próximo, né, aos grandes lábios, para que o jato, então, vindo da uretra, entre no saco coletor. Os meninos também, a gente adere esse colante em torno da glande do pênis e então ele acaba fazendo xixi no saco coletor. Nas meninas é um pouquinho mais difícil, mais complicado. Muitas vezes esse autocolante aí, autoaderente, ele não adere tão, ele adere bem, mas o xixi acaba vazando e aí tem que fazer uma nova coleta. Então, a cada 30 minutos deve ser trocado. E muitas vezes, quando ultrapassa mais de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o bebê não fez, a gente explica muito para as mães, para os pais, que às vezes é necessário colocar o coletor diretamente na uretra, que é o saquinho coletor que está abaixo do autoaderente. Então, vai diretamente na uretra do bebê ou da bebê, e aí já faz direto o xixi no saco coletor. Bem, falando do saco coletor aderente, esse saco, quando o bebê faz o xixi nesse saquinho, esse saco então é fechado e colocado naquele coletor universal. E aí então não tem problema nenhum. Sempre também as mesmas especificações da urina de adulto, a gente tem que ter um volume superior a 1 ml,
não ter nenhuma contaminação visível, ter uma preservação adequada, né? No máximo 2 horas tem que estar já no laboratório. E sempre com a identificação correta. O tubo coletor autoaderente tem que estar com o mesmo nome do pote coletor universal. Um conservante ideal para as amostras de urina teria que ter, no caso, ação bactericida, teria que inibir a urease, uma enzima que degrada a ureia, deveria conservar os elementos figurados do sedimento para que a gente consiga analisá-los microscopicamente e não interferir nos testes bioquímicos. No entanto, isso não existe. Então, até o momento, não existe um conservante ideal para as amostras de urina. Então, todas as urinas precisam não, elas devem ser analisadas de 2 a 4 horas após a coleta. E por quê? Porque vai acontecer vários eventos que vão levar aí a diagnósticos errados, incorretos. Vocês verão no próximo slide quais são as consequências de uma análise após as 4 horas de coleta. Então, quais são as consequências de uma amostra de urina passada aí de muitas horas para serem analisadas? Vai começar a ter um aumento do pH. Então, esse aumento de pH se deve à multiplicação de bactérias que vão existir ali naquela urina. E essas bactérias vão começar a produzir uma enzima chamada urease. Lembra que eu falei da enzima anteriormente? Essa enzima é produzida por bactérias e a urease ela vai quebrar a ureia. E qual é o componente que tem maior concentração na urina? A ureia. E essa ureia então vai ser transformada em amônia. E a amônia vai elevar o pH dessa urina. Então aí a gente já vai ter uma mudança do pH da urina. Nós vamos ter também a quebra da glicose, ou seja, a glicólise. Então, também já é um fator, complicante aí. Outra alteração que nós vamos ver é a redução dos corpos cetônicos. Porque, como eles são ácidos são voláteis. E se ficar muito tempo esperando, eles vão, diminuindo. Nós vamos ter aí também uma alteração tanto na bilirrubina quanto no urobilinogênio, que vão sofrer a ação da luz. Então, a bilirrubina vai ser convertida em biliverdina e o urobilinogênio vai ser convertido em urobilina. E a tira reativa, que é a tira que nós vamos usar, que eu vou explicar mais à frente para vocês, que nós vamos usar para ver todos esses elementos dentro da urina, ela não vai detectá-los, não vai detectar nem a bilirrubina e nem o urobilinogênio, porque eles já foram então convertidos à biliverdina e à urobilina. Nós também vamos observar o aumento do nitrito. Esse aumento aí se deve à proliferação das bactérias, então vai ter esse aumento. Consequentemente, essa urina vai ficar turva, então nós vamos ter um aspecto turvo de urina. E nós vamos ver também que vai começar a haver a degradação dos eritrócitos e dos cilindros ali presentes naquela urina. E, consequentemente, nós vamos ter aí uma alteração da cor, da coloração dessa urina. Então, são muitos fatores que são desencadeados pelo fato de não ter um conservante ideal e não, então, analisar no tempo devido a amostra da urina. A etapa analítica, ou fase analítica, ela é realizada nos laboratórios de análise de urina e nós vamos nos ater a 3 aspectos muito importantes da urina, que é o aspecto físico, o químico e o microscópico.
Mas antes de tudo isso, de fazer essa análise de fato, a gente tem que lembrar que o bom funcionamento dessa fase se dá através de materiais e reagentes dentro da data de validade, como por exemplo as tiras ou fitas para análise de urina que estejam dentro da sua validade, o armazenamento dessa urina adequadamente, se há ou não a contaminação do ambiente, então tem que ser um ambiente bem limpo, onde os equipamentos estejam todos calibrados, uma vez que são equipamentos que utilizam de comprimento de onda, então tem que ter uma calibração adequada, sempre estar em bom estado, bem cuidado. Então, antes da gente ter essa análise desses três pontos importantes da urina, a gente tem que lembrar que o laboratório tem que estar em perfeitas condições, não somente o laboratório físico, né, o ambiente, mas os reagentes que ali estejam, né, tem que estar dentro do prazo de validade e os equipamentos muito bem cuidados e muito bem calibrados. Eu deixei abaixo um link para mostrar como que é o funcionamento de um equipamento na hora da leitura da urinálise ou do EAS. Então, agora nós vamos para a etapa analítica, no processo laboratorial mesmo, quando nós vamos analisar os aspectos físicos, químicos e microscópio de um EAS. Então, o exame físico, quando a gente fala nós vamos analisar a urina fisicamente, é quando a gente vai observar a cor dessa urina, o aspecto que essa urina, né, se encontra. Outro exame é o exame químico, então nós vamos analisar os compostos químicos presentes ali naquela amostra de urina. Então, existe uma fita, que a gente chama de fita ou tira reagente, que nela vão se encontrar aí metabólitos, né, substâncias do nosso metabolismo, que se há presença dela ou não, vai colorir aquela tira no campo, por exemplo. Se tem muita bilirrubina, vai colorir aquele campo da bilirrubina ou do urobilinogênio. Então, essa fita reagente é a parte do exame químico da urina. E o exame microscópico, que é um exame muito importante, que a gente vai avaliar, então, a quantidade de hemácias presentes naquela amostra, se há uma quantidade considerável de leucócitos naquela amostra, se há a presença de cristais, se aquela paciente ou paciente tem muitos cristais, a gente vai saber quais os tipos de cristais que ali, né, se encontram ou não. E, né, a gente pode até ver se tem bactérias, parasitas, enfim. A gente consegue então avaliar bastante características quando se trata do exame microscópico. Quanto ao exame físico de urina, nós podemos então observar a cor dessa urina e nós temos como padronização de uma urina normal o termo amarelo citrino ou amarelo claro, quando não tem nenhum aspecto anormal de coloração ali. Lembrando que antigamente tinha o odor como aspecto físico, ou seja, o cheiro da urina, a gente tinha que cheirar a urina. Hoje em dia não precisa mais, tá? A gente vai observar a cor e o aspecto. Então, quanto à cor, é devido a um pigmento chamado urocromo, e é isso que a gente vai analisar. Existem algumas alterações, várias patologias podem culminar em alterações colorimétricas na urina, e é isso que a gente vai observar no próximo slide, as alterações de cores numa urina. Continuando no aspecto físico em relação à cor, nós podemos ter então uma coloração extremamente ali incolor, um amarelo pálido, que provavelmente pode ser uma pessoa com diabetes mellitus,
ou uma pessoa que excedeu no consumo de água e foi fazer o exame, então acaba, né, mostrando uma urina mais diluída ali, ou em alguns casos uma poliúria, que seria o excesso de micção do paciente. Quando a gente observa um verde, um amarelo mais escuro, um amarelo âmbar, a gente pode, né, correlacionar aí com ou consumo excessivo de beta-caroteno daquele indivíduo, ou algum medicamento, ou excesso de vitamina B, ou bilirrubina. Então, por exemplo, exercício físico vigoroso, de fato, antes da coleta, acaba atrapalhando em alguns aspectos, como, né, nessa concentração de urina mais amarelada. A urina, quando está alaranjada ou mais avermelhada, ela pode estar correlacionada com a eritrólise, né, que a gente vai ver um excesso de hemácias ali, ou hemoglobina, ou pode ser uma contaminação menstrual, ou pode ser um corante, beterraba, por exemplo, quando a gente consome. Então, tem esses né, interferentes aí. Quando ela está mais alaranjada, marrom, pode ser medicamentosa, existem medicamentos anti-inflamatórios do trato urinário, como o pirídeo, ele pode deixar a urina mais alaranjada, e aí a gente pode relatar no aspecto cor como medicamentosa, por exemplo. Quando a urina está quase marrom para preta, é algo bem preocupante, porque a gente percebe aí que pode ser um excesso de hemólise ali, então ou é medicamentosa, então tem que ver bem esse aspecto aí quanto à cor. E a verde, né, a esverdeada azulado esverdeado, geralmente é causada por infecção por pseudomonas ou também por algum medicamento. Continuando com o aspecto físico, nós vamos então observar esses 3 tubinhos e vamos ver quanto a se a amostra está límpida ou turva. Então, se a gente observar esses 3 tubinhos, a gente pode já perceber que tem amostras mais límpidas, que a da esquerda, do que a amostra da direita, que está mais turva. Então, no aspecto físico, pelo olho nu mesmo, a gente já consegue perceber que uma amostra está mais límpida do que a outra e uma tem mais depósito do que a outra. Então, a gente tem esse aspecto límpido e depósito. Então, a gente sempre caracteriza a amostra como amostra satisfatória, límpida, e um depósito ausente, ou seja, o que seria esse depósito? Depósito de células, depósito de muco, pode ser de levedura, pode ser de bactérias. Então, a gente vai fazer a análise física pelo olho, né? Mas a gente vai precisar da microscopia para identificar quanto ao depósito, né? Se a gente tem límpido e um depósito ausente, tudo bem. A gente sabe, a gente vai olhar no microscópio e vai ver uma quantidade normal aí de células que estão presentes ali na urina. Mas, por exemplo, eu pego uma amostra, que nem a última amostra aqui do lado direito, a gente vê uma turbidez bastante relativa com um depósito aí considerável. Então, né, a gente vai ter que saber se essa turbidez aí, do que é? Depósito do que? É depósito de cristais? É depósito de células uroteliais em excesso? Então, a gente precisa aí entender com o auxílio da microscopia, quanto ao depósito.
Quanto ao aspecto químico da urina, nós vamos precisar utilizar uma fita, que a gente chama de fita reativa ou tiras reativas, que são papeizinhos absorventes que estão impregnados de substâncias químicas, e essas substâncias químicas têm as suas cores, como vocês podem bem ver nas imagens do slide, e essas substâncias ficam presas a essa tira por um plástico. Então, a gente vai mergulhar a urina, essa tira na urina, e aí a gente pode fazer uma leitura manual, que aí a gente pode fazer a leitura no próprio tubinho, que mostra o comparativo, a gente compara qual coloração se aproxima mais. Nós podemos fazer a leitura semi-automatizada e a leitura automatizada, como eu mostrei para vocês algum slide anterior, que eu pedi para vocês darem uma olhada num link que mostra direitinho essa automatização. A gente vai poder analisar diversos parâmetros químicos a partir dessas fitas. Então, nós podemos observar a densidade, o pH, nós podemos ver a concentração de nitrito, de proteína, de glicose, de corpos cetônicos, de urobilinogênio, de bilirrubina. E nós também podemos ver, nós podemos soltar flags, que a gente chama, de eritrócitos e de leucócitos. No entanto, tanto os leucócitos quanto os eritrócitos, nós precisamos confirmar a presença deles na microscopia. Apesar das fitas darem um indicativo, é necessário que a gente confirme na microscopia. É muito importante isso. Aqui está o exemplo de uma leitura de uma fita num equipamento semi-automatizado e o outro equipamento automatizado. Então, nós inserimos essa fita, nós mergulhamos essa fita na urina que a gente deseja analisar, e aí nós colocamos no aparelho colorimétrico que vai analisar esses parâmetros que eu acabei de falar para vocês, como densidade, pH, se há presença de corpos cetônicos, enfim, todos aqueles parâmetros que eu falei para vocês anteriormente. Então, quando a gente fala em densidade, quando a gente fala nesse aspecto químico bastante importante na análise da urina, a gente está falando da capacidade que o rim tem de concentrar a urina. Então, em diversas patologias, essa capacidade que o rim tem de concentrar a urina vai ser afetada. Então, a densidade tem como valor de referência de 1,10 a 1,30, e aí nós temos em casos como falha renal primária, que acaba diminuindo a densidade do rim de concentrar a urina, quando tem um aumento da glicose ou a presença de muitas proteínas ali na urina, acaba elevando essa densidade. Então, existe aí um problema dos rins concentrarem a urina ali. Em relação ao pH da urina, os valores normais variam de 5 a 6. Então, nós temos aí uma urina ácida, porque os rins têm importante função no equilíbrio ácido-básico do nosso organismo. Então, é ele que vai secretar íons hidrogênio, e por isso que a nossa urina é ácida. Então, é ele que regula o ácido e a base ali do nosso corpo. É possível, geralmente, detectar na primeira urina uma urina mais ácida. Existem vários distúrbios eletrolíticos sistêmicos que vão desregular esse pH da urina. Nós vamos ver.
Em casos de quando a gente observar a acidose, geralmente ou a pessoa tem uma dieta rica em proteína, ou ela está em acidose metabólica, ou tem uma tuberculose renal. Quando esse indivíduo está em alcalose, ou seja, a gente encontra uma urina extremamente básica, pode ser uma dieta vegetariana, então esse paciente consome muitas verduras, legumes, ou o paciente está em uma alcalose metabólica, ou ele tem uma deficiência mesmo de potássio. Em relação a proteínas, nós temos aí uma quantidade muito pequena numa urina normal, em média menos de 10 miligramas por decilitro ou 150 miligramas em 24 horas. E nós temos aí, então, nós conseguimos filtrar algumas proteínas, como a albumina, que tem baixo peso molecular. E se a gente tem como resultado uma proteinúria, ou seja, um excesso de proteínas, isso pode decorrer de uma lesão na membrana do glomérulo, onde que filtra, né, o sangue. E então é ali que há a passagem de albumina. Então pode haver uma lesão ali, ou pode ser algum distúrbio que está afetando na reabsorção ali no túbulo, né, na alça de Henle ali, aquela reabsorção que é bastante importante, né, a passagem de volta ali para o sangue dessas proteínas, ou em pacientes grávidas que estão com uma alteração na pressão arterial, numa pré-eclâmpsia, também pode ser diagnosticado uma proteinúria ou uma nefropatia por causas metabólicas como o diabetes mellitus. Outro parâmetro que nós avaliamos no aspecto químico da urina é a glicose. E como resultado, ela tem que estar ausente, tá? Nós não temos que ter glicose na urina. E se nós, por um acaso, analisarmos uma urina e encontrarmos essa urina, a gente pode suspeitar de que esse paciente está com uma hiperglicemia. Então, por isso que é importante também observar o que está relatado na ficha do paciente, porque geralmente isso acontece em pacientes com diabetes mellitus, porque tem um excesso de glicemia no sangue e isso vai passar para a urina também, ou por uma deficiência da reabsorção tubular. Então, a gente tem que lembrar que quase toda a glicose filtrada pelos glomérulos é reabsorvida no túbulo contorcido proximal. E se os níveis sanguíneos tiverem muita concentração de glicose, esses túbulos deixam de transportá-la e ela vai aparecer na urina. Então é por isso que a gente tem, em algumas condições metabólicas, como diabetes, o aparecimento da glicose na urina e quando se tem uma deficiência nesses túbulos, como por exemplo o túbulo contorcido proximal, nessa reabsorção, e aí vai aparecer a glicose na urina. Outro aspecto importante dentro do aspecto clínico são os corpos cetônicos ou cetonas. Eles são produzidos a partir do momento que há o metabolismo da gordura, geralmente quando já existe uma escassez do principal meio de energia do organismo, que são os carboidratos, que é a glicose. Então, o corpo começa a utilizar outras fontes de glicose. Então, a gente chama esse processo de gliconeogênese. E aí, então, utiliza-se a gordura como fonte de energia. Então, essa gordura é quebrada, produzindo os corpos cetônicos, que muitas vezes que são utilizados aí pelo cérebro, pelo músculo, como fonte, né, nova de glicose. Então, muitas vezes, os corpos cetônicos eles têm que estar ausentes
na urina, mas muitas vezes nós podemos encontrar esses corpos cetônicos em pacientes que estejam em jejum prolongado ou estejam com problemas hepáticos, uma lipidose hepática, ou porque tem anorexia, também é um fator que leva ao aumento dos corpos cetônicos na urina. Exercícios extremos, como eu disse, quando você já não tem mais fonte de energia através dos carboidratos e começa a usar a gordura para manter seus níveis ali energéticos, como né, em exercício muito extremo, então acaba tendo esse aumento de cetonas na urina. Então, cetona ou corpos cetônicos não estão presentes na urina. A bilirrubina é outro aspecto importante químico que nós analisamos na urina e ela tem que estar ausente, uma vez que ela é produto de degradação da hemoglobina. Então, nós não temos que ter isso na urina e, por um acaso, quando analisarmos alguma urina e estiver presente, nós podemos então já pensar em alguma hepatopatia, como por exemplo hepatite virótica, uma cirrose hepática, até mesmo tumores hepáticos. Eu acabei esquecendo de falar desde o primeiro aspecto químico analisado da urina, que eu estou deixando exatamente a fita reativa embaixo. Então tá aqui bilirrubina, tem que deixar 30 segundos, o resultado tem que ser negativo. Então a gente libera poucas quantidades numa cruz, moderado 2 cruzes e em grande quantidade 3 cruzes. Então todos os aspectos ou parâmetros químicos da urina eu estou deixando a fita reativa embaixo como comparativo. O urobilinogênio é um outro parâmetro que avaliamos. Ele é um pigmento biliar que é resultado da degradação da hemoglobina. Nós podemos encontrar em quantidades menores do que 1 miligrama por decilitro. Então, nós temos aqui a tirinha que eu coloquei para vocês observarem dessa tira reativa. Nos parâmetros normais é menor que 1 miligrama por decilitro. E se a gente observa isso em maior do que essa quantidade, nós podemos então sugerir que há ali naquele paciente uma hepatopatia, como por exemplo uma cirrose hepática, uma icterícia em recém-nascidos, hepatites agudas estão relacionadas com o aumento do urobilinogênio. Os distúrbios hemolíticos também estão relacionados com o aumento do urobilinogênio, assim como os distúrbios hemolíticos. Vamos abordar um pouquinho então sobre o nitrito, que tem que estar ausente numa amostra de urina, porque uma vez que ele está presente, ele vai detectar que há uma infecção ali do trato urinário. Por quê? Esse nitrito ele é formado a partir da redução do nitrato por uma enzima chamada nitrato redutase. E essa enzima essas enzimas só estão presentes em bactérias gram-negativas, ou seja, existe ali um foco de infecção por bactérias e por isso que esse nitrito está ali, se está positivo, como a gente vê na fitinha abaixo, quando começa a ficar rosado, rosa, é porque tem indicativo de nitrito, ou seja, tem indicativo de bactéria e está acontecendo uma infecção. Sangue na urina tem que estar ausente. Quando a gente encontra sangue presente na urina, a gente pode associar a essa hematúria, ou seja, o encontro de sangue na urina se chama hematúria, pode estar relacionada a cálculos renais,
a doenças do glomérulo, ou seja, doenças glomerulares, tumores, algum traumatismo, a pielonefrite, alguns produtos tóxicos que o paciente acabou ingerindo, drogas. Então, tudo isso pode levar ao aparecimento de sangue na urina. E o exame microscópico vai ser o exame que a gente vai conseguir, então, ver a presença de hemácias íntegras, né? Ou se elas estão hemolizadas. E por fim, nós vamos falar um pouquinho dos leucócitos, que podem ser analisados inicialmente pela tira reativa, mas que a análise microscópica vai dar uma melhor informação sobre o achado leucocitário. Não é normal achar leucócitos na urina, ou seja, o resultado tem que ser negativo, mas se em alguma análise nós encontrarmos aí traços ou uma cruz, duas cruzes, três cruzes aí de leucócitos, é que possivelmente está ocorrendo uma infecção do trato urinário. Então a gente chama o encontro de leucócitos na urina de piúria. E para outra parte da nossa aula, nós vamos terminar de abordar o exame microscópico, nos quais a gente vai avaliar com detalhes leucócitos, hemácias, cristais, e nós vamos falar sobre a citologia urinária, sobre as células e as suas alterações diante, por exemplo, a tumores malignos da bexiga.